Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui e hoje vamos trazer um Top 10 especial para comemorar uma data incrível, o Dia dos Pais. E sim, vamos falar dos melhores pais dos animes. Só que não. Ano passado a gente fez os melhores pais e esse ano não vai ser bem assim. E para conhecer os nossos pais bostas, vamos aos critérios. O quão escroto esse pai consegue ser, o impacto que ele tem na vida do seu filho, o quanto isso é relevante para a história e, claro, opinião pessoal. O roteiro da vez ficou nas mãos do Petrucelli, então créditos a ele, beleza? E se você ainda não deu um presente pro seu pai, por que não dá uma Dakimakura pra ele, cara? E dá uma Dakimakura, dá uma L-Box pra ele. Ele vai adorar. Basicamente vai acontecer duas coisas, ou ele vai adorar e te amar pro resto da sua vida, ou ele vai simplesmente dar esse negócio pra você, que também é um bom negócio. Pense nisso. E você também pode se tornar um grão-mestre e conhecer a nossa ordem, que não é tão secreta assim, e participar de lives, discussões, materiais exclusivos e muita coisa bacana vocês podem conferir aqui, ok? Então rola a vinheta e vamos conhecer os pais que deveriam ter usado camisinha. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Em décimo lugar, não é exatamente um exemplo de pai, um pai completamente ausente, não é mesmo? Com vocês, Jin de Hunter x Hunter. Pra quem não sabe, ele é o pai do Gon, e é um cara extremamente poderoso que simplesmente vazou de casa e nunca mais apareceu. E como vocês sabem, a jornada do herói do Gon começa justamente à procura do seu pai. Mal ele sabia que o velho tinha saído para comprar cigarro e nunca mais apareceu. Pra falar bem a verdade, um dos seus objetivos foi criar um jogo completamente imersivo. Algo me diz que ele também trabalhou em Sword Art Online. Só acho. Pelo menos parece que no futuro Jin tem um pouquinho mais de consideração pelo seu filho. Ou será que não? Mas eu não vou ficar dando spoilers sobre ele, podem ficar tranquilos. E com isso, o pai que quase nunca apareceu no mapa fica em décimo lugar. Em nono lugar, um pai zoeiro viciado em lutas. Com vocês, Gemasa Otome, de Rama Meio. Gema é um velho um tanto estranho, chega a ser um pouco excêntrico e completamente maluco, a ponto de usar o seu filho como moeda de troca. Sim, ele usa o garoto para conseguir algumas coisinhas. Como se isso já não fosse o bastante, ainda impõe treinamentos um tanto insanos pro seu filho. E claro, adora tirar sarro da maldição do Rama. Sem dúvidas, esse é um dos pais mais trolls que a gente poderia ter por aqui. E na boa, ele tira até uma casquinha da forma feminina do seu filho. Cara, isso é muito errado. E por isso esse velho tarado vai ficar em nono lugar. Em oitavo lugar, se você fosse muito velho e muito rico, o que você faria? Mas é óbvio, você adotaria meio mundo e faria eles treinarem que nem uns condenados para se tornar cavaleiros. E é exatamente isso que o Mitsumasa Kido faz em Saint Seiya. Obviamente a gente ia dar uma chance para os pais adotivos, mas esse é o péssimo exemplo de pai adotivo. Ele simplesmente adotou 100 crianças. E como eu falei, mandou eles treinarem para virar cavaleiros. E ainda por cima, depois os garotos tiveram que fazer uma batalha mortal entre si. Ok, isso foi ideia da Saori, mas também foi uma ideia ridícula. Tá bom, eu sei, eu tô querendo demais pedir lógica em cavaleiros. Mas cara, adotar 100 crianças e fazer eles virarem monstrão? É, esses ricos excêntricos, viu? E por isso, ele vai ficar em nosso oitavo lugar. Em sétimo lugar, mostrando que o Naruto não tem uma história rasa. Com vocês, o pai do Gaara, o Hasa. Pra quem não lembra muito da história do Gaara, ele desde pequeno foi visto como um demônio por causa do Shukaku, o demônio de uma cauda selado dentro dele. E a pessoa que deveria dar o maior apoio pro garoto, na verdade, tentou matá-lo diversas vezes. Que no caso é o seu pai. Ele simplesmente fez a vida do Gaara ser um inferno, mandando todo mundo rejeitá-lo e sendo um verdadeiro cuzão a todo momento. Claro que depois da Guerra Ninja, onde todo mundo volta à vida, Gaara e Hasa têm o seu confronto, e meio que acaba ficando tudo bem ali. Mas mesmo assim, isso não tira todos os problemas que ele trouxe pro garoto. E por mais que ele não seja o pai do protagonista, ele também tem o seu lugar aqui no top de piores pais. Porque com certeza ele arrasou a vida do Gaara. E essa foi muito forçada, eu sei.
Em sexto lugar, não achamos nenhum pai que realmente merecesse ficar nessa posição. Então vai ser mais um top sem trocadilho, ok? Mas com vocês, um pai que realmente foi um problema na vida do protagonista. Com vocês, Okazaki Naoyuki, de Clannad. Pra quem não conhece, ele é o pai do Tomoya. E teve que criar o garoto sozinho a sua vida inteira, basicamente. Porque sua mãe morreu quando ele era bem jovem. E infelizmente, depois de ter perdido a sua esposa, Naoyuki despirocou. Ele parou de trabalhar, se entregou às bebidas, ele simplesmente foi pro fundo do poço e durante anos da sua vida continuou lá. E infelizmente também ele se tornou extremamente descontrolado, brigando várias e várias vezes com Tomoya. Uma dessas brigas jogou até o garoto contra a parede, deslocando seu ombro direito, criando uma lesão séria nele. E obviamente isso também teve um impacto enorme na vida do Tomoya, fazendo ele virar um verdadeiro delinquente. E claro, tirando a sua possibilidade de jogar basquete. Sem dar muito spoilers, mas na segunda temporada isso meio que tem um desfecho. A gente conhece um pouco mais do lado do Naoyuki, mas mesmo assim isso não tira o fato dele ter sido um péssimo pai quase a vida inteira. E por isso ele fica em nosso sexto lugar. Em quinto lugar, um cara que provavelmente ninguém lembra, mas com certeza é um lazarento de primeira categoria. Com vocês, o Dr. Nakabashi, ou conhecido também como o pai da Kurisu de Steins Gate. À primeira vista você não dá nada pra ele. E durante a história, de fato, a sua presença nem é tão relevante. Mas quando você conhece um pouquinho mais do passado da Kurisu, você vê o impacto enorme que esse cara tem na vida dela. E depois de um certo acontecimento, você vê como esse cara é muito babaca. A ponto de roubar as pesquisas da sua própria filha, jogar toda a admiração que ela tem por ele simplesmente no ralo. Se não fosse o Okabe, com certeza ele tinha feito alguma coisa muito errado com a sua filha. Esse, sem dúvidas, é um pai muito babaca, que por mais que pouca gente lembre dele, ele com certeza merece estar aqui. Com certeza, se ele tivesse um papel um pouco mais ativo em Steins Gate, ou se os impactos na Kurisu tivessem sido muito maiores, ele estaria com certeza brigando pelos primeiros lugares. Mas por isso, ele vai ficar em quinto aqui, seu babaca. Em quarto lugar, outro pai que talvez não tenha aparecido muito no anime também, mas com certeza é um desgraçado de marca maior. Com vocês, Kurogane Itsuki, de Iraku Daikishi no Cavalry, ou seja, o pai do Ikki. Ele é o atual chefe da família Kurogane, e também é o chefe atual da Federação Internacional de Mage Knights do Japão. Logo quando o Ikki era muito pequeno, ele já foi classificado com a pior rank possível para um cavaleiro, e a todo momento era usado como um exemplo ruim a ser seguido, e sempre era jogado de lado em qualquer situação da família. Aos olhos de Itsuki, Ikki nasceu apenas para ser a escória, forçando sempre o fracasso do seu filho, tendo um papel basicamente nulo de pai, tanto que a única base familiar na vida do Ikki foi a sua irmã, e mesmo sendo pisoteado e escorraçado pelo seu pai, Ikki escolheu como seu objetivo virar o jogo e mostrar pro seu pai a sua real força. Só que mesmo Ikki dando a volta por cima na maioria das vezes, esse cara com certeza fez um estrago na vida do garoto, não só a sua vida emocional, como social. E mesmo quando o Ikki estava se destacando na academia, ele dá um jeitinho de acabar com seu filho. É sério, ele mandou prender o seu filho. E falar mais que isso seria spoiler, e eu não vou dar spoiler pra vocês. E por isso, Itsuki não se faz. E ele vai ficar em quarto lugar, junto com o meu trocadilho péssimo. Esse vídeo é patrocinado pela Tenkai Brasil, o maior evento de cultura pop do sul de Minas. Garanta já o seu ingresso aqui na descrição. Em terceiro lugar, um cara que realmente merecia ser estéril, porque espalhar filho pelo mundo pra fazer o que ele faz, é melhor nem ter filho. Com vocês, Charles e Britannia, o imperador da porra toda de Code Geass. E claro, o pai do Lelouch. Esse cara com certeza seguiu todas as cartilhas de Hitler, criando um império que basicamente dominou o mundo inteiro. E quem é contra o seu império, simplesmente é dizimado ou sofre miseravelmente em suas mãos. Ele é tão egocentrista que não liga pra absolutamente ninguém. E logo nos primeiros episódios a gente vê isso, não é mesmo? Ele manda metralhar a sua esposa, a irmã do Lelouch e o próprio Lelouch. Sem contar que poder demais pra ele não existe. O cara é megalomaníaco. Ele quer simplesmente dominar tudo. E claro, se ele é um péssimo imperador, imagina como ele é como pai. Quer dizer, ele nunca foi um pai pra ninguém. Nem pai nem marido, afinal matou uma de suas esposas, não é mesmo? Ele fica em terceiro lugar porque de fato ele é o inimigo do Lelouch. Porque o garoto tem como objetivo de vida destruir tanto seu pai quanto seu império. E por mais filha da puta que ele seja, olha, acreditem, tem mais dois pais aqui que estão de parabéns. E sim, eu não falei um pouco mais sobre ele,
porque explicar mais sobre sua história e sobre seus objetivos é spoiler. Mas quem assistiu, manja dos Paranauê, não é mesmo? E por isso, ele fica em nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, é realmente difícil colocar em palavras o quão filha da puta esse cara é. Com vocês, Shou Tucker, de Fullmetal Alchemist. Ele era um alquimista federal no ramo da bioalquimia, e de fato seu conhecimento é absurdo. Mas, a primeiro momento, ele parece ser um pai muito bacana, quando conhecemos ele, a Nina e o seu cachorro, o Alexander. Só que, na verdade, esse cara não bate muito bem das bolas. E por mais que ele tenha aparentemente sido um bom pai a sua vida inteira, ele esconde um péssimo passado de ter transmutado sua esposa em uma quimera. E não satisfeito com isso, ele fez o mesmo com a sua filha e seu cachorro. Eu sei que isso é spoiler, mas na altura do campeonato, falar de Fullmetal não é tão spoiler assim, né? Vamos combinar. E por mais que muita gente ache que ele sim merece o primeiro lugar, entendam o seguinte, ele foi filha da puta apenas 2 vezes. Enquanto o nosso primeiro lugar foi a vida inteira. Porque querendo ou não, apesar de ter matado a sua filha, e com certeza isso é algo terrível, ele não torturou ela em momento algum. E com certeza ele tá muito errado. E por isso esse psicopata fica em nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, entre ter esse cara e uma pedra como pai, eu chamaria meu pai de Geodude. Porque filha da puta maior que Gendo Hikari, com certeza não existe. Ele é o pai do Shinji de Evangelion. O Gendo trabalha na NERV, responsável por todos os projetos que envolvem Evangelions. E meio que acaba forçando seu filho a entrar nesse barco também. Mesmo antes do Shinji entrar na NERV, Gendo era um péssimo pai, maltratando seu filho de todas as formas possíveis. E depois, quando obriga o garoto a entrar na porra do robô gigante, a situação começa a piorar. Ele consegue fazer um verdadeiro terror psicológico em seu filho, destruindo qualquer base paterna, sentimental ou até racional da relação entre eles. E o impacto é pior do que parece, já que Shinji é um garoto completamente deprimido, tornando assim as investidas do seu pai piores ainda. Não só como pai, mas esse cara não presta em nenhum aspecto. Todos os seus movimentos são a fim de ganho próprio, maquiando as suas ações fingindo ser para um bem maior. Mas na final esse cara não presta. E que afinal faz todo sentido para Evangelion ele ser assim. Porque claro, nesse anime ninguém é normal, é todo mundo despirocado. Só que ele consegue ser o campeão de mau caratismo daqui. E por isso, sem sombra de dúvidas, o Gendo fica em primeiro lugar dos melhores piores pais do mundo dos animes. E pra terminar esse vídeo com uma dica, para não seguir o exemplo de nenhum dos pais desse top, use camisinha. E se você gostou, já deixa seu like e compartilha pra todo mundo. É sério, compartilha mesmo, mostra pros seus amigos. Talvez eles gostem do canal, é isso aí. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal pra mais animes do mundo dos vídeos. Eu acho que eu inverti as bolas, mas tudo bem. Eu vou indo nessa, bom anime e até o próximo vídeo.